Antônio vai até a mansão dos Monterrúbios, onde encontra Regina, Renata e Constança. Ele revela que descobriu algo relevante sobre Jerônimo, mas Renata não quer ouvir. Mesmo assim, Antônio diz que Saul mentiu e que Jerônimo não viajou com Marina. Ele explica que, embora o nome dele contasse na lista de passageiros, Jerônimo nunca embarcou no voo. Marina está morando sozinha na capital e também não sabe o paradeiro de Jerônimo. Renata começa a agradecer a Deus por Jerônimo não tê-la abandonado. Regina diz que sempre confiou que ele não faria algo tão cruel. Constança admite que também teve dificuldade em acreditar quando soube. Renata confessa que no fundo sempre sentiu que Jerônimo a amava e jamais seria capaz de deixá-la daquela forma. Antônio conclui que se ele desapareceu é porque algo grave aconteceu com ele. Renata decide que não pode mais esperar e que precisam sair em busca de Jerônimo imediatamente. Enquanto isso, em um lugar afastado, Sabrina cuida de um homem gravemente ferido. Ela pede a um conhecido que vá buscar algumas ervas medicinais, mas o rapaz comenta que aquele homem está com os dias contados. Mesmo assim, Sabrina insiste que enquanto ele tiver sinais de vida, ela não vai desistir de tratá-lo, sem imaginar que está salvando Jerônimo. Ela se lembra de ter visto alguns homens chegando de carro com Jerônimo desacordado. Acreditavam que ele não sobreviveria e comentavam que o patrão queria que ele sofresse. Depois disso, os capangas de Augusto o empurraram de um barranco e partiram. Sabrina se aproximou do corpo espancado, notou que ele ainda respirava e, com dificuldade, o arrastou até sua carroça, levando-o para casa com a intenção de ajudá-lo. Enquanto o rapaz sai para buscar as ervas, Sabrina se questiona sobre quem é aquele desconhecido e por que tentaram tirá-lo do caminho. Na Bonita, Priscila observa Carlos e Matilde planejando se casarem no domingo. Matias e Adriana revelam a Honório que Julieta viu Germano e Roberta se beijando, o que confirma que são amantes. Surpreso, Honório também relata que Germano tentou se aproveitar de Beth. Quando Adriana pergunta como ele sabe disso, Honório explica que foi a própria Beth quem lhe contou. Matias acredita que Gonçalo precisa ser informado e todos devem tomar uma decisão em relação a Germano. Apesar de reconhecer que Germano foi um bom amigo e o ajudou muito com Constança, Honório admite que isso não justifica sua conduta com as mulheres. Indignada, Adriana desabafa, dizendo que não tolera homens que usam sua posição para se aproveitar de mulheres vulneráveis. Honório concorda que Gonçalo deve saber, mas ressalta que é preciso escolher o momento certo, pois envolve Roberta e o assunto é delicado. Aníbal vai até Lázaro e Carlos em busca de emprego na fazenda. Eles perguntam se Augusto aceitaria isso, mas Aníbal revela que foi expulso de casa. O rapaz explica que agora que Renata se foi, Augusto não vê mais motivo para ajudá-lo, como fazia a pedido dela. Preocupada, Renata liga para a fazenda acreditando que possam ter notícias de Jerônimo. Manuela atende e informa que ainda não sabem de nada. Renata pede então para falar com Carlos. Enquanto Manuela pede a Hermínia que o chame, Carlos e Lázaro continuam desconfiados de Aníbal por causa de seu pai. Alisson insiste que Aníbal precisa do trabalho e lembra que Renata o havia indicado para cuidar da égua cigana. Lázaro informa que Renata já deixou a fazenda e que mandou levar Cigana para a capital. Carlos responde que não pode contratar ninguém sem o aval de Jerônimo. Alisson afirma que Aníbal está sem ter onde ficar e Carlos pergunta sobre a mãe dele. Nesse instante, Hermínia aparece apressada, avisando que Renata está na linha. Aníbal repreende Alisson por expor sua situação, pois não quer parecer digno de pena. Ela responde que, sendo sincero, será mais fácil conseguir ajuda. Medeiros conversa com um funcionário da Bonita e descobre que a produção do vinho São Rafael está bem adiantada. Carlos e Priscila estão encarregados das misturas. Renata solicita que Carlos vá à delegacia registrar o desaparecimento de Jerônimo. Ela relata que Antônio descobriu que Marina e Jerônimo não embarcaram juntos. Surpreso, Carlos questiona os registros dos passageiros, mas Renata confessa que não consegue explicar o que ocorreu. Desesperada, ela implora que ele vá até a delegacia o quanto antes. Carlos e Lázaro saem apressados. Matilde comenta que sabia que seu bonitão jamais faria isso com a esposa. Manuela se angustia com a possibilidade de que Jerônimo já esteja morto. Enquanto isso, o padre conversa com Marina por telefone e afirma estar aliviado por ela não estar com Saul. Marina garante que não entende nada do que está acontecendo. O padre comenta que Saul teve a coragem de mentir a Renata, dizendo que Jerônimo a trocou por Marina.
Marina ressalta que Saul nem conhecia Renata e mesmo que tenha feito isso por vingança por ter sido rejeitado, não faz sentido. O padre acredita que ele tenha ficado furioso por Marina amar Jerônimo e tenha inventado a mentira para que todos na fazenda pensassem mal dele. Ao saber que Renata está grávida, Marina fica chocada e pergunta como Saul poderia saber que Jerônimo não estava com ela. O padre sugere que Marina volte para o povoado, mas ela responde que precisa encontrar Saul para exigir explicações. Enquanto isso, Augusto reflete sobre como Jerônimo sempre o menosprezou e jamais imaginaria do que ele é capaz. Ele se recorda de ter mandado Saul viajar com documentos falsos em nome de Jerônimo. Assim que chegasse à capital, deveria se despedir de Marina e embarcar de volta imediatamente. Ao retornar, inventaria a Renata que Jerônimo fugiu com Marina. Convencido de que Jerônimo já está morto, Augusto acredita que Renata será dele e solta uma gargalhada sombria. Medeiros procura Priscila e, fingindo ser de uma distribuidora de vinhos, pergunta quando o vinho estará pronto. Na cozinha, Manuela, Matilde e Carina conversam sobre o paradeiro de Jerônimo. Manuela pergunta por que Carina está cuidando de Luzinha e ela responde que está ajudando enquanto Alisson fala com Aníbal. Manuela reclama que sua neta sempre foge das responsabilidades e só tem olhos para Aníbal. Carina diz que Alisson está apaixonada e que não se importa em cuidar da sua futura afilhada. Aníbal se alegra ao saber que Carina vai levar Alisson a uma consulta com o psicólogo. Ambos não querem se distanciar. Na mansão, Regina avisa Renata, Antônio e Constança que Gonçalo e o investigador já estão a caminho. Ela pede que Renata não fique aborrecida, explicando que Gonçalo, ao retornar para a capital, contratou um detetive particular para localizar Jerônimo e exigir que ele esclareça o que aconteceu. Renata se comove com a atitude protetora do pai. Regina levanta a possibilidade de o investigador já ter alguma novidade. Renata decide sair e convida Antônio para acompanhá-la. O rapaz retorna com as ervas para Sabrina, que pede a ele que não comente com ninguém sobre o homem que está cuidando, com receio de que os responsáveis por aquele ataque voltem. O rapaz suspeita que Jerônimo possa ser um criminoso, mas Sabina sente que precisa ajudá-lo. Na empresa, Gonçalo compartilha com Honório, Adriana e Matias o desaparecimento de Jerônimo e informa que está indo para casa. Adriana se oferece para acompanhá-lo a fim de dar apoio a Renata. Marina se surpreende com a chegada de Renata e Antônio ao seu apartamento. Renata se desculpa pela visita inesperada, mas diz que para ela o mais importante é encontrar Jerônimo. Marina diz que entende perfeitamente. Renata pergunta quando foi a última vez que ela o viu. Matias admite que foi precipitado ao julgar Jerônimo. Honório reconhece que também teve dúvidas, mas sempre viu Jerônimo como um homem honesto e responsável. Apesar de parecer exagero, Honório suspeita que o desaparecimento possa estar ligado a Josefina e Roberta. Matias, apreensivo, considera que essa hipótese não é tão absurda, já que não vê outro motivo para alguém querer ferir Jerônimo. Honório acredita que se não houve um acidente, alguém provocou esse desaparecimento. Marina conta que sua última conversa com Jerônimo foi na casa do tio e naquela ocasião deixou claro que não conseguiria viver no mesmo espaço que Renata por ser algo difícil emocionalmente. Renata admite que sente o mesmo. Marina revela que gostaria de dizer que Jerônimo escolheu ficar com ela, mas reconhece que ele nunca colocou ela e os filhos acima do amor que sente por Renata. Renata agradece, pois ouvir isso vindo dela tem um peso maior. Antônio prefere esperá-la do lado de fora. Marina propõe que agora que ambas esperam filhos de Jerônimo, unam forças para encontrá-lo. Renata pergunta como ela soube da gravidez e Marina diz que foi informada pelo tio. Renata reconhece que deve ser difícil para ela saber que também será mãe de um filho de Jerônimo, mas Marina afirma que o mais doloroso é não saber onde ele está. Renata agradece pela compreensão e pelo apoio. Marina garante que buscará Saul até encontrá-lo para que ele esclareça tudo. Renata se coloca à disposição, oferecendo também o apoio de sua família. As duas combinam de trocar informações caso descubram algo. Aníbal ainda está em dúvida se deve partir ou permanecer. Alisson sugere que ele fique para conversar com Lázaro e Carlos. Na área de serviço, ao notar a aproximação de Priscila, Matilde lembra que aquele não é o setor dela. Priscila diz que procura Charlie porque há alguém interessado em saber mais sobre o vinho. Matilde informa que Carlos saiu, mas se recusa a contar onde ele está. Priscila provoca, dizendo que Matilde não entende nada dos assuntos entre enólogos. Matilde concorda, mas afirma que ela e Carlos se entendem quando o assunto é o coração.
Priscila argumenta que precisa de instruções para continuar o trabalho, mas Matilde sugere que ela se retire, pois Carlos já não depende mais dela. Na mansão, o investigador informa que no dia seguinte viajará ao povoado e solicitará as imagens do aeroporto para verificar se Jerônimo embarcou ou se alguém usou sua identidade. Gonçalo diz que uma queixa já foi registrada pelo desaparecimento. Renata pergunta se há alguma novidade, mas o investigador responde que ainda não e que procurou Jerônimo na capital, mas ninguém em seu prédio o viu. Renata se oferece para ir junto, mas Gonçalo não permite. Ela discute com o pai e Regina concorda com ele, lembrando que Renata precisa cuidar do bebê. Mesmo assim, ela se desculpa e afirma que precisa ajudar nas buscas. Antônio se dispõe a acompanhar o investigador para analisar os vídeos, mas ele recusa, dizendo que Gonçalo já entregou fotos de Jerônimo e que, por precaução, prefere seguir sozinho. O investigador acrescenta que o melhor é manter sigilo, pois se alguém armou o desaparecimento, deve acreditar que eles aceitaram a versão oficial. Renata pergunta se ele acredita que fizeram algo contra Jerônimo, e ele diz que sim, mas que ainda é cedo para tirar conclusões. Gonçalo concorda e diz que é importante manter a esperança. O investigador comenta que precisa falar com Marina. Renata informa que tem o endereço dela, mas Antônio pede que ela se acalme e afirma que ele mesmo passará a informação. O detetive também solicita uma foto de Saul. Enquanto isso, Honório liga para Edgar para confirmar a assinatura do contrato com Germano no fim de semana, mas descobre que ele já havia assinado anteriormente. Após desligar, Honório conta a Matias que Edgar viajará ao exterior e emprestou sua casa de campo a Germano. Eles desconfiam que Germano e Roberta passarão o fim de semana juntos. Honório pede a Beth que ligue para a secretária de Edgar e consiga o endereço da casa, alegando que vão enviar um presente. Ele também pergunta com quem Germano esteve ao assinar o contrato. Beth responde que um advogado da empresa entregou o documento a Germano e Roberta e que os dois saíram juntos, deixando Matias alarmado. Ela revela ainda que viu os dois se beijando. Enquanto Renata chora no ombro de Adriana, Gonçalo tenta consolá-la, garantindo que encontrarão Jerônimo. Roberta chega em casa ao telefone com Germano, dizendo que está ansiosa pelo fim de semana. Ao desligar, pergunta o motivo da reunião e descobre que Jerônimo não fugiu com Marina. Também fica sabendo que o investigador está indo à fazenda para entender o que aconteceu. Venenosa, Roberta comenta que Jerônimo pode estar escondido por ter se arrependido da viagem. Renata se irrita e afirma que ele não fugiu com Marina, pois ela mesma confirmou com a médica. Roberta insinua que Marina pode estar mentindo e Renata retruca, dizendo que nem todos são como Roberta. Roberta se faz de vítima e diz que só fez uma pergunta e foi atacada. Renata responde que apenas disse a verdade e que as mentiras de Roberta prejudicam todos. Roberta chama de louca, mas Adriana afirma que a única desequilibrada ali é Roberta, que acha que todos agem como ela. Constança observa que Roberta apenas levanta suspeitas sem fundamento. Roberta repreende Adriana e Constança por interferirem, dizendo que não as considera da família. Constança então convida Adriana a sair com ela. Roberta provoca Renata, perguntando se ela percebeu o que causou. Renata joga um papel nela e afirma que a culpa é de Roberta, saindo em seguida. Regina se preocupa com Renata, mas Roberta critica por sempre defendê-la, dizendo que Renata é igual a Josefina. Gonçalo tenta conter o clima e pede que Roberta tenha mais empatia, lembrando que Renata está abalada. Roberta reclama que Renata é sempre o centro das atenções e se revolta por todos ficarem do lado dela. Minutos depois, ela liga para Augusto, avisando que Renata já descobriu que Jerônimo não fugiu com Marina e que Gonçalo contratou um investigador. Ela quer saber o que Augusto fez com Jerônimo e ele garante que ele não causará mais problemas e nem será ligado ao desaparecimento. Roberta responde que assim espera, pois caso contrário, ele perderá qualquer chance com Renata e com os Monterrúbios. Ao desligar, ela lamenta que Augusto não tenha desaparecido com Renata, pois só assim teria paz. Augusto então liga para um cúmplice e ordena que os vídeos do dia 25 no aeroporto sejam apagados ou danificados.